Baruch Adonai Hamevorah Leolam Vaed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachal Banu Mikol Amin Venatan Lanu et Torato. Shabbat Shalom para todos, um Shabbat Shalom para quem nos assiste via YouTube, também para quem vai nos acompanhar pelo Facebook, aos nossos amigos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que têm acompanhado os nossos estudos, que a bênção de Hashem, o Todo-Poderoso, possa vos alcançar, Beshem Yeshua HaMashiach, amém? O tema, a Parashá, a porção 6 que nós estamos estudando hoje, que na verdade são 54, Deus mandou dividir a Bíblia em 54 porções, nós estamos na 6ª porção, Parashá de número 6, o nome dela, Toldot, Parashá Toldot. O que significa a palavra Toldot? Toldot é história, gerações, ok? Então nós vamos estudar a história do nosso patriarca Yitzhak. Eu usei um subtítulo, que isso vai ser muito interessante para você, se você prestar atenção. Eu usei um subtítulo que é As aparências enganam, e como enganam em nossa geração. Tem gente que acredita tanto que é crente, que quando ele acaba de se arrumar para ir para a igreja, ele olha no espelho, ele se parece tanto com o crente, que até ele acredita que ele é crente. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Ele até acredita que é crente. Toldot, história. As aparências enganam. Vamos estudar no primeiro livro da Bíblia, Bereshit, Gênesis 26, 34. E vamos em Malaquias 3, 18. Se uma aparência engana, eu ilustrei aqui uma ovelhinha, que na verdade parece ser uma ovelhinha, mas é um lobo. Quantos casos nós temos aí de ovelhinhas que até parecem ser ovelhinhas, né? Mas são lobos. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, para que você aprenda. Eu quero te mostrar que a Bíblia, escuta, ouça, a Bíblia é escrita em códigos. Você não pode ler um versículo isoladamente. Então eu pego um versículo isolado e faço uma campanha em cima de um versículo. Está totalmente desconecto, sem base, sem alicerce. Eu quero te mostrar como é profunda as Escrituras, como ela é codificada. Preste atenção no primeiro texto que nós vamos aprender, ó. Primeiro texto, eu creio que já vai te surpreender. Olha que legal. Nós vamos estudar o primeiro texto em Bereshit, capítulo 26, versículo 34, onde está narrando a história do patriarca Yitzhak. Vai comentar sobre os seus filhos, sobre as suas gerações. Então está escrito assim: quando Esav, quem é Esav? Na sua Bíblia aí está como Esaú, na tradução ficou o nome Esaú. Quando Esaú tinha 40 anos, ele tomou por mulher Irudit, a filha de Beeri, o Iti, e outra esposa, chamada Basmat, filha de Elon, também um Itita. Escute só uma coisa. Os sábios fizeram a seguinte pergunta: por
por que Esaú esperou chegar aos 40 anos de idade para se casar? Por que ele não se casou com 25, com 30, com 35, 37? Por que ele escolheu a idade de 40 anos para se casar? É isso que eu te digo que são os códigos bíblicos, são os códigos da Torá. Esaú era perspicaz, muito esperto, sagaz, muito inteligente. Ele usava de engano. Quando você lê esse versículo dizendo que ele aguardou até os 40 anos para se casar, dá-se a impressão que este jovem ficou 40 anos sem ter nenhum contato com mulher. Dá-se a impressão que ele se manteve em santidade por 40 anos. Ele queria realmente causar uma impressão. Ele queria realmente demonstrar uma aparência fake, falsa, para que quando as pessoas olhassem para ele, elas julgassem da seguinte forma, ou imaginassem ou pensassem: que bênção, Esaú esperou até os 40 anos para ter uma esposa, olha que coisa linda. Esse menino se manteve em santidade até os 40 anos. Mas eu fui fazer uma midrash, uma correlação dos textos. E logo no início da paraxá, logo que começa essa porção, esse estudo, porque esse estudo começa lá no capítulo 25, no versículo 19, que diz assim: eis a história, eis o Toldot de Yaakov. Eis o Toldot, eis a história de Yaakov. E aí você vai lendo o versículo, um pouquinho à frente do mesmo versículo, está escrito assim: Itzak, olha o que está escrito no versículo, olha que coisa linda, olha que interessante. Itzak, o patriarca, filho de Abraham, casou-se com 40 anos. Esaú queria mostrar para todo o país, para todo o povo daquela geração, que ele casou na mesma idade do pai. Meu pai se preservou até os 40 anos, eu também me preservarei até os 40 anos. Meu pai foi um tzadik, foi um homem justo e correto até os 40 anos. Eu também vou demonstrar para os meus familiares que eu também sou um tzadik justo, e eu permaneci em santidade até os 40 anos, eu suportei até os 40 anos para me casar. Se o meu pai é um homem justo, se Itzak é um homem justo, quando olharem para mim, verão em mim um homem também justo, que casei também aos 40 anos de idade. Essa foi a intenção de Esaú. Porém, os sábios, os mestres da Torá, dizem que, analisando a história detalhadamente, descobriram que Esaú já saía com as meninas e já tinha relações sexuais com elas desde os 16, 17 anos de idade, muito jovem, mas fazia tudo às escondidas, porque ele queria que a aparência dele fosse comparada ao do teu pai, a santidade do seu pai fosse refletida nele. Então por isso que eu usei Toldot, histórias, a história de Itzak, a sua genealogia, sua família, sua geração, para mostrar que nem tudo é o que parece ser. Esaú tentou transmitir uma imagem de santidade, de um homem que se preservou, que se guardou de relações sexuais ilícitas, que é o que manda a palavra do Senhor, a Torá. Ele estava querendo dizer que ele se preservou até os 40 anos.
Olha que coisa incrível. Aos 40 ele se casa com 2 mulheres, para se espelhar no seu pai, que também casou aos 40 anos. Por isso que eu disse que o subtítulo dessa noite, dessa tarde, ou melhor, é que a aparência engana. Então, quando eu li esse texto, eu me dediquei a focar em todas as falas de Esaú, para eu saber se esse menino realmente vivia de aparências. Então eu quero citar mais uma parte do texto, que eu quero que você aprenda algo fantástico. Preste atenção. Se você frequenta a igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, isso para mim é indiferente. Frequentador de igreja não significa nada. O que significa é você entender o que está escrito. Sabe por que eu venho na igreja? Eu venho por vários motivos. Primeiro, porque eu amo a Deus, a Hashem, Adonai, o Todo-Poderoso. Mas eu vou te dar o segundo motivo. O segundo: eu sou apaixonado pelas Escrituras. Eu não troco nada pelas Escrituras. Nada. Eu tenho prazer de dentro da minha alma, das Escrituras. Então, dê uma olhada no próximo texto, que coisa interessante. Isso que é prazeroso, você ler, olhar a Bíblia e aprender dela. Olha lá, Bereshit, capítulo 26, versículo 34. Está escrito que quando Esaú tinha 40 anos, ele tomou por mulher Judite. Eu fui detalhista nesse texto. Eu não falei que ele estava imitando o pai dele, mostrando santidade? Aparentemente, quem não o conhecia a fundo, quem não sabia as suas falcatruas, não imaginou que ele estava em santidade, sendo um homem justo, correto, semelhante a seu pai, quando ele casou aos 40. Muita gente ligou as duas coisas, falou: olha, esperou ter 40 anos para fazer igual o pai fez. Olha que coisa linda. Esse menino é um justo igual o pai dele. Os mestres da Torá, os rabinos, estudiosos da Torá, dizem que Esaú é comparado ao porco. Por quê? Tem 2 detalhes importantíssimos no porco que tem que ser considerado. Um detalhe interno e um detalhe externo. Normalmente o porco, quando se deita, estica as patinhas para frente. Ei, olha como Deus é perfeito. O porco deita, estica as patinhas para frente, e a patinha dele é fendada. No livro de Vaikra, Levíticos capítulo 11, está escrito sobre os animais impuros. E lá o Senhor diz: só pode-se comer carne de animais dos pés fendados. O animal que não tem o pé fendado não pode comer o casco fendado. A exigência é que tenha o casco fendido e seja ruminante. O porco, quando ele se deita assim, é como se ele estivesse dizendo: sou kasher. Ele está dizendo: sou kasher, eu sou puro, eu tenho a pata fendida, eu sou kasher, eu sou puro. Mas internamente, o porco não tem 2, 3 estômagos, como tem os animais ruminantes. A vaca, por exemplo, tudo que ela come, ela volta do primeiro bucho, rumina, manda para o segundo, para o terceiro bucho. Isso elimina as bactérias, os vermes nocivos à saúde do homem.
Então o porco, quando ele deita, estica o bracinho para frente, ele está dizendo: a minha aparência, o meu exterior é kasher, mas por dentro eu sou impuro, porque eu não sou ruminante. Esav, a sua aparência externa era de crente, mas por dentro ele era impuro. Por isso que ele é comparado ao porco. Profundo demais, não é não? Você já imaginou que porcada que nós não temos hoje? Em nossa geração? A quantidade de crente que a aparência externa é kasher. O que significa a palavra kasher? Santo, puro, purificado. A aparência externa é kasher, mas a aparência interna é contaminada. Então, mais uma vez, eu estou provando para os senhores que Esaú tinha uma aparência enganosa. Vamos continuar entendendo sobre esse homem, sobre Esaú. Diz assim, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 18: então, outra vez mais vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre a pessoa que serve a Deus e a que não serve. Porque é muito difícil você reconhecer quem serve e quem não serve. Eu estou falando no meio, estou falando dentro da casa, estou falando no meio cristão, no meio evangélico, no meio messiânico. É muito difícil você saber quem serve e quem não serve. Mas a palavra garante que outra vez vocês verão a diferença, porque o lobo, ele nunca mantém a máscara por muito tempo. Uma hora aquele irmãozinho que você confiava tanto vai comprar e não vai te pagar. Aquele irmãozinho que você confiava tanto, ele vai cair em pecado com alguma menina. Aquele irmão que você confiava tanto, aquela irmã que você confiava tanto, comete lashon hará, fala mal da vida de todo mundo. Então a aparência, ela é enganosa. Essa porção aqui da família de Isaac é um alerta para nós não sermos essa pessoa que vive somente de aparência. Esav conhecia a Bíblia, a Torá, tinha ela na mente, porque todos os nossos patriarcas decoravam a palavra na mente, na memória. Por isso se chamava Torá oral. Adão, lá no Éden, ninguém nunca perguntou por que Deus ia lá na parte da tarde ver Adão. Vocês acham que Deus ia lá fazer o quê? Oi Adão, tudo bem aí? Passeou bastante hoje? Comeu umas frutas aí? Adão já tinha a palavra na mente. Nós hoje usamos pouquíssimos a capacidade mental. Aqueles homens tinham um poder de capacidade mental gigantesca. Eles tinham na mente a palavra de Hashem, a Torá, as leis de Deus. Os regulamentos já estavam dentro da mente deles. Esav sabia as regras, sabia os mandamentos, foi criado dentro dos mandamentos. Então quando ele começava a fazer essas falcatruas, essas falsidades, ele estava fazendo consciente, porque ele conhecia. Se você sabe que roubar é pecado, como é que você rouba? Se você sabe que estelionato é pecado, você não pode cometer estelionato. Se você sabe que adultério é pecado, você não pode cometer adultério. Você já sabe, você conhece os mandamentos. Não é difícil de entender isso, é muito simples. Esav sabia os mandamentos, mas ele os burlava em secreto. Agora, olha que legal. Olha como que os textos identificam a pessoa. Vamos para o próximo texto. Olha que legal. Aliás, nós estamos identificando Esav, pelos textos. Olha lá, Bereshit, capítulo 25, versículo 27. Não nasceram dois no mesmo dia? Dois, não é?
Os meninos cresceram. E Esaú tornou-se um caçador habilidoso. Eu falei que a Bíblia é codificada, né? Olha como que Deus fala, ó. Olha como que Deus fala através das entrelinhas. Esaú era um caçador habilidoso, um homem que vive no campo. Agora olha que comentário estranho. Olha que comentário estranho. Ao passo que Jacó era um homem pacato, um homem de Shalom, que vivia em tendas. Aí você, dentro desse texto, nessa tradução que você tem em mãos, você poderia estar lendo esse texto e dizendo assim: ei, peraí, Esaú era um homem do campo, habilidoso, um caçador. Seu irmão ficava na tenda o dia inteiro, sem fazer nada. Tá igual uns meninos que a gente conhece aí hoje, que fica só no... Mas não é isso não. Por isso que você tem que traduzir o texto. Quando eu fui estudar a fundo isso aqui, o que significa ao passo que Jacó era um homem pacato que vivia em tendas? Quando a Torá relata que alguém vivia em tendas, está dizendo que esse cidadão era estudante da Torá, estudante da palavra de Hashem. E havia tendas no meio do povo de estudiosos, que os mestres ficavam ensinando eles. Então o frequentador de tenda é o estudioso. Já Esaú não queria saber de estudar, queria saber de caçar. Então, o que o texto está dizendo? Vamos lá, vamos entender o texto? Olha lá. Esaú, se ele é um homem do campo, a Torá está dizendo que o campo, a roça, a plantação, os animais de caça, é o mundo físico. Deixa eu traduzir de uma forma mais simples para você. É o crente materialista, que só pensa em dinheiro. É o homem do campo, que só pensa em dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer trabalhar sábado, domingo, feriado, dia e noite. E se sobrar meia hora, quer fazer bico. Esse é Esaú, esse é Esaú. Já Jacó não é um vagabundo, um cara folgado, não. Jacó é um homem espiritual, que tirava parte do seu tempo para ficar dentro da tenda, aprendendo do seu Criador. Olha a diferença dos dois mundos. Um homem, Esaú, representa o mundo material. O outro homem, Jacó, representa o mundo espiritual. Nós temos dois níveis de crentes, de forma geral. Aquele crente que vive no mundo espiritual, crendo que Deus é providência em todas as coisas na sua vida. E temos aquele crente que é totalmente material. Ele não consegue enxergar, ele não tem esperança, ele não tem emuná, não tem fé, ele não acredita que alguma coisa pode acontecer na vida dele, que Deus pode abrir porta, que Deus também pode fechar portas. Ele não crê na ação, no mover de Deus. Este é o homem material, é o Esaú, é o Esaú. Então nós temos dois tipos aqui de homens, dentro dessa paraxá, Todot, ok? E para terminarmos, olha que legal, eu disse que Esaú é um materialista, não é isso? É o que gosta do dinheiro. Não, dinheiro não é ruim. Se alguém perguntar para mim, Roche, o senhor gosta de dinheiro? Ah, gosto. É ruim dinheiro? Não, dinheiro é uma bênção. Você pode adquirir bens, comprar as coisas, você só não pode passar a ser escravo dele, porque a partir do momento que você começa a ser escravo do dinheiro, ele já não é mais dinheiro, ele é mamon. Ele se torna um ídolo na sua vida. Você se torna um escravo dessa divindade. Você começa a trabalhar em torno
de uma idolatria em cima do dinheiro. Você fica louco, fissurado. Então, já que Esav era materialista, simboliza o mundo material, e Yaakov simboliza o mundo espiritual, nós vamos terminar assim, olha que legal. Olha lá, vamos estudar o texto novamente, porque as entrelinhas está dizendo quem é quem. Quem é quem? Um menino casa com 40 anos para dizer que é semelhante a seu pai, que era um homem santo. Isaac era um homem santo, um homem sagrado, um patriarca, teu pai. Isaac é teu pai. Ninguém falou amém. Ninguém está entendendo nada. Se Isaac não fosse seu pai, você é filho de Ismael. Então eu vou perguntar: Ismael é o seu pai? Pegou alguém gritar amém agora. Então o que acontece? O nosso pai, nosso patriarca Isaac, de dentro do ventre da sua esposa Rivka, saíram dois mundos diferentes. Um mundo físico e um mundo espiritual. Dentro do ventre. Saiu dois mundos de dentro do ventre. Hoje nós andamos sobre a terra e nós temos dois mundos. Aquele que serve e aquele que não serve a Deus. O que não serve a Deus e só tem a aparência de crente é filho de Esaú, de Esav. Mas aquele que realmente serve a Deus e tem temor do Senhor é filho de Yaakov. E nós terminamos assim, olha que legal. Esav, ao encontrar Yaakov, pela questão da primogenitura, que Yaakov me compra a primogenitura de Esav, Yaakov procura o seu irmão para se desculpar. Manda uma comitiva na frente de homens com presentes, gado, ovelhas, cabras. E na hora que a comitiva encontra seu irmão Esav, e Yaakov vem logo atrás, os dois irmãos se deparam, você vai ver a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Olha que legal o diálogo desses dois homens. Quando eles se encontram lá no capítulo 33, no versículo 9, Esav responde para o teu irmão assim, no encontro, depois de muitos anos separados: eu tenho muito. Meu irmão, guarde seus bens para você. O impuro falando para o puro. O puro responde assim, o crente, o santo, o sábio, o tzadik, responde assim para o impuro: por isso, por favor, aceite o presente que eu trouxe para você, pois Deus tratou-me, eu não tenho nada, Deus tratou-me com generosidade. O que eu tenho não é meu, não me pertence, eu não mereço. Ele diz para o seu irmão: e possuo. Olha a fala de um crente. Olha a fala de um crente. E possuo o suficiente. O arrogante bate no peito e fala: eu tenho muito, eu sou o cara, eu posso, eu sou, eu tenho, é meu. O simples, o santo, o honesto, o tzadik diz: possuo o suficiente, porque o Senhor tratou comigo com generosidade. Ele está dizendo: eu não tenho porque mereço, ok? Ele não está dizendo, o generoso, ele está dizendo que Deus foi generoso com ele, não porque ele mereça, ok? Não porque mereça, mas Esav disse: eu tenho muito, eu sou forte, eu estou poderoso, eu tenho muito. Não é lindo? Então aquele que não serve a Deus, ele bate no peito e diz que tem muito. Já o servo de Deus, o justo, ele diz:
eu tenho o suficiente. Aqui ele está eliminando da vida dele a arrogância, ele está eliminando da vida dele a soberba, ele está eliminando da vida dele todo orgulho humano, de poder humano, arrogância humana. Aqui está o exemplo de um crente que não vive de aparência, ele é aquilo que aparenta ser. Esaú já parece ser, mas está longe de ser, ok? E nós terminamos no último versículo aqui, Bereshit capítulo 25, versículo 29. Certo dia, olha que coisa forte isso aqui. Certo dia, quando Jacó preparou um cozido, preparou lá, tem Bíblia aí que fala a sopa de lentilhas, tem Bíblia que está escrito guisado vermelho. Realmente, o prato que ele preparou é vermelho, tá? Realmente. Vermelho no hebraico é Edom. Daí surgiram os edomitas. Aí me pergunte, quem são os edomitas? Roma. Que cor que é a cor que prevalece em Roma? Vermelho. A cor de Roma é vermelho. A cor do prato que Jacó estava comendo. Olha, mas na hora que o irmão comprou o prato e comeu, da geração dele saiu Edom. Saíram os vermelhos, os edomitas, Roma, o governo romano. Tudo que está em Roma saiu daqui desse prato de comida. Isso é forte, hein? Não vamos entrar nessa área que vai mais 2 horas para explicar. Quando Jacó preparou um cozido, preparou um prato de uma comida avermelhada, Esaú chegou do campo exausto, estava exausto, porque a vida dele era o quê? Campo, coisas materiais, correr atrás do dinheiro, correr atrás das coisas do mundo. Todo mundo que corre demais atrás dos bens materiais, chega em casa exausto, porque está correndo pelo lado errado. Trabalhar nós temos, você não pode ser escravo do seu trabalho. Esaú chega do campo exausto e disse a Jacó: por favor, me deixa devorar um pouco aí dessa comida avermelhada aí, estou exausto. Jacó, equilibradíssimo, centrado, primeira coisa que vem na sua mente, ele está desesperado pelo material, o meu interesse é o espiritual. Ouça essa última fala aqui. Jacó, conectado no campo de cima, espiritual, quando o seu irmão chega exausto, conectado no campo terreno, e pede para ele um pouco da comida avermelhada, o irmão inteligente, conectado nas coisas de cima, olha para o teu irmão e fala para ele assim, ó. E Jacó respondeu: venda-me primeiro o direito da primogenitura, porque primogenitura é coisa de cima, é espiritual. O filho primogênito é mandamento de Deus, é lei divina. O primogênito é promessa divina. O guisado, a comida avermelhada, é coisa material, é de baixo. E Jacó, muito inteligente, com um prato cheio daquilo que é terreno, olha para o teu irmão, que é ganancioso pelas coisas de baixo, terrena, o crente que gosta das coisas materiais, o crente que chegou exausto, correndo atrás de bens materiais, olha para aquele crente que é ligado e conectado nas coisas de cima, e ele diz: me dê esse prato de guisado aí, dessa comida avermelhada. E o de baixo, o menino lá que estava sentado, olhando para o irmão, diz: faça um negócio contigo, troca a tua primogenitura comigo e jure, me dá aquilo que é do alto, porque a sua primogenitura não tem como eu comprar, a sua primogenitura não tem como barganhar,
mas eu faço um negócio contigo agora. Se você me passar a sua primogenitura, eu te dou o prato. Porque isso foi dado de cima. O irmão materialista, o crente que não liga para as coisas espirituais, olha para o seu irmão e diz para ele: veja, estou a ponto de morrer, disse Esaú. Que adianta eu aqui morrendo de fome? De que vai me valer a primogenitura? Do que vai me valer essa unção? Faço contigo agora. Me dê o material e pode ficar com o espiritual. Espiritual não me enche barriga. Mais uma vez, as aparências enganaram. Aquele que nasceu primeiro do ventre da sua mãe, aquele que nasceu primeiro com direito segundo a classe sacerdotal, porque segundo a classe de Aharon, segundo a classe sacerdotal, todo primogênito da família sagrada assumiria o sacerdócio. Esaú, mais uma vez, escolhe as coisas de baixo. E Jacó, aquele simples jovem que ficava dentro da tenda, estudando sobre as coisas de cima, sabia que se tomasse posse da primogenitura, ninguém mais ganharia dele. Então, a palavra de Deus, de Hashem, para você nessa tarde, não viva de aparência. As aparências podem te levar a trocar as coisas de cima pelas coisas passageiras daqui de baixo. E se você não for cauteloso, vigilante, você pode fazer uma troca irreversível, trocando o que é puro pelo que é impuro, o que é santo pelo profano. Essa é a paraxá, a porção Toldot, a história da família de Isaac. Eu creio que esta casa aprendeu um pouco mais do Eterno nessa tarde. Baruch Hashem, que Kadosh Baruch Hu, o Eterno Santo de Israel, possa te conduzir segundo essa palavra, te fazer entender a sua palavra, e que essa palavra possa servir de alimento, possa abrir os teus olhos espirituais, e que essa palavra possa surtir efeito tremendo na tua vida, efeitos de bênçãos, de cura, efeitos de vida eterna. Em o nome de Yeshua HaMashiach, eu quero vos abençoar. Amém, amém, amém. Louvado seja, amém.